se ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... A viagem que o Destino de Saudade propõe para hoje, com o nosso maquinista Rui Miguel Tovar, do Comboio Liberdade, Alô. é uma passagem pelos clubes que têm uma presença, apenas uma, Rui, não te enganes, Não, uma na só. primeira divisão nacional. Verdade. Vamos recordar todos esses clubes e as suas respectivas prestações na solitária passagem Sim. pelo escalão maior. Rui, muito boa tarde. Alô. É um muito bom gosto dia, estar tudo aqui bem? contigo. Obrigado, Pedro, igualmente. Estás com a camisola do Milan, que não jogou na primeira divisão portuguesa, e eu estou com a camisola do Coimbrões, que também infelizmente não Vês? jogou Lá está. na primeira divisão nacional. É uma bela coincidência. Queres contar tu o que é que o Gonçalo nos contou há um bocado, o nosso Gonçalo Pinto? E o Gonçalo, que foi jogar... Epá, posso? Central do Maia. Depois eu é que sou o perseguido, né? Nas redes sociais. Felizmente não tenho. O Gonçalo foi jogar uma vez ao campo do Coimbrões, descontraído, porque o resultado não interessava para as contas do Maia, mas interessava para o Coimbrões. E até... Camadas jovens. E até o empate valia. Portanto, o jogo começava e Coimbrões já estava feliz da vida, né? 0-0. Acontece que o Maia não só se adianta no marcador, portanto lançou logo ali o pânico, e perto do fim Coimbrões marcou um golo que o nosso Gonçalo tentou evitar como Centralão. último homem da defesa, Líbero. como livre da defesa. Tentou salvar, não salvou, mas não salvou porquê? Porque o fiscal de linha tinha a bandeirola, aliás, o assistente tinha a bandeirola levantada, e claro, o gol foi anulado, e claro também, o jogo não passou desse momento. Do minuto 75, não é? Porque o assistente e o árbitro, tanto um como o outro, foram apedrejados. E o árbitro deu por terminado o encontro, 0-1, portanto, e depois, no período de um mês, não sei se 3 semanas ou mesmo um mês, ou 4 semanas depois, o Coimbrões queria jogar os últimos minutos, né? Para ver se ainda conseguiu dar a volta. Só que não é assim que as coisas se fazem, né? Então é uma experiência engraçada, tudo porque Por causa vestiste a camisola do Coimbrões. e o Gonçalo foi lá com esta história mágica. Portanto, ele devia estar aqui e eu ali, com os fones, Nosso Gonçalo, a ver os sons. nosso Gonçalo que joga muito bem à bolinha. Eu vejo os nossos jogos da empresa. Também é livre? Não, lá é um todo-terreno, é um vagabundo. Vai da baliza à frente. Por acaso estamos aqui a recuperar do desgaste de ontem, pelo menos eu, que ontem foi violento. 8-8, não é? 8-8. Já soube. Estivemos a ganhar 8-5, acho eu, e Já 8-4 soube. e deixamos-nos apanhar na final. Apareceu o rodapé na 5 Enfim. Notícias quando acordei esta Exatamente. manhã. Rui, mas antes de irmos à nossa lista, que é o que as pessoas que nos estão a ouvir estão à espera, o Coimbrões este ano vai descer do Campeonato de Portugal aos distritais Ok. e vai deixar o terceiro maior município português, ou pelo menos mais populoso, sem clubes, nos quatro escalões nacionais. Ok. Vila Nova de Gaia passa a não ter, a partir de 25-26, nenhum clube nos 4 escalões nacionais. O que é estranho, não é? Não sabia, sim. Num concelho tão populoso, com tantos clubes, são tantos, Vilanovense, Canidelo, Candal, São Félix da Marinha, Pedroso, Grijó, enfim, não me vou lembrar de todos, Yeah. mas são tantos clubes e nenhum consegue projetar-se nacionalmente. Enfim. Incrível, não é? Fica aqui a revelação. Boa, não Eu sabia. sei que gostas destes pormenores. Sim, gosto. Isso até vem ao encontro um pouco do programa de hoje, não é? Sim. Inventado por ti. Sobre a única presença de clubes na primeira divisão. Isto também é um dado... Inventado por mim a partir de um pressuposto falso. Ou errado, pelo menos. Sim. É que no último programa nós falamos sobre o Torriense, eu fiquei com o Torriense na cabeça e lembrei-me, era giro, pensando que o Torriense só tinha uma presença, era giro fazer um programa sobre os clubes que só passaram uma vez na primeira divisão. Yeah. Pensava eu que o Torriense, porque tinha muito aquela dos anos 90, Sim. mas o Torriense tem 6 presenças Sim. na primeira divisão. De qualquer maneira, temos aqui um menu interessante, portanto, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clubes Yeah.
que têm uma presença na primeira divisão nacional. A prova dos 9, pronto. O pontapé de saída. Vamos começar aqui, se calhar, pelo mais antiguinho de todos. União de Lisboa. E já extinto, não é? E já extinto. Há muito tempo, há bocado disseste 42? 42. Nasceu em 1910, republicano, e morreu em 42. Exatamente. No auge da Segunda Guerra. União de Lisboa, que participou no campeonato, vamos ver aqui, de 34-35. É o primeiro de todos, pois. Exato. Lamentavelmente, Desceu, não? desceu de divisão. Claro. União de Lisboa. Mas ganhou algum jogo? O União de Lisboa ganhou 3 jogos. Oh, boa. De 14 ganhou 3 jogos. 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Muito bem. Acabou no 6º lugar. Em quantos? Em 8. Okay. Portanto, eu acredito que aqui tenham descido União de Lisboa, 6º, Académico do Porto, 7º e Académica de Coimbra, 8º. Portanto, era apertado, não é? Em 8 clubes, 3 descerem de divisão, era muito apertado. E as vitórias do União de Lisboa são com a Académica do Porto e de Coimbra? Ou não? Estou aqui para te servir, como tu sabes, Sr. Rui Miguel Tovar. E as 3 vitórias da União de Lisboa foram obtidas. Ora, aqui é o Campeonato Distrital, ainda, e depois ganha 3-1 em Coimbra. Oh. Ganha 5-2 ao Académico do Porto em casa e ganha 1-0 à Académica de Coimbra novamente. Pois, portanto, exato. 2 vitórias sobre a Académica, claro, e 1 sobre o Académico do Porto. E com portanto, esse campeão foi o Porto, não é? Vamos Como ver. é que foram os resultados com o Porto? Depois na liguilha de manutenção, União de Lisboa jogou contra o Carcavelinhos e perdeu os 2 jogos por 1-0. Ok. Portanto, não desceu diretamente. Pois, estou a perceber. O Carcavelinhos ganhou o play-off, esta liguilha, e acabou por subir Eu sabia que havia liguilha nessa época, Bela. Olha, mas incrível. Por acaso, incrível. Se a pessoa que saberia isso eras tu. Não. 34-35, campeão é o Futebol Clube Porto, com 22 pontos. Sporting em segundo com 20, Benfica 19, Belenenses 18. Vitória Futebol Clube de Setúbal com 16. Okay. Portanto, União de Lisboa, sinceramente, tenho na cabeça o nome, mas não sei muito mais do que isto. Mas é o primeiro elemento desta lista a aparecer como portanto, desceu e nunca mais subiu. Solitário passageiro desta aventura. Portanto, para a União de Lisboa se ter qualificado para esse campeonato nacional é porque ficou bem classificado no Distrital. Distrital de Lisboa. Como é que era nesta altura, Rui? Como é que eram as qualificações, digamos assim? Devem ser 4, não é? Será 4 de Lisboa? São 8 equipas? 8 equipas. 8 equipas. E está aí o Belenenses, disseste tu? Estava o Belenenses. Está o Sporting, Benfica, o Belenenses. Setúbal, Distrito de Setúbal. Então, mas 4 de Lisboa, 1 de Coimbra, 2 do Porto só. Coimbra, o Futebol do Porto e o Académico do Porto. Pois, está bem. Ok. Pois está bem, não, mas vá. Portanto, haveria qualificações distritais para jogarem o Nacional. Sim, era assim mesmo. É giro. Lisboa pelo menos nesse primeiro campeonato, não? Sim. 3 vagas para Lisboa, 2 para o Porto. Não, 4. 4. Então, Sporting, Benfica, Belenenses e União de Lisboa. 4 para Lisboa, 2 para o Porto, 1 para Coimbra e 1 para Setúbal. Giro. Curioso. União de Lisboa que foi extinto em 1942. Eu perguntava-te antes do programa se tinha dado origem a outro clube, mas aparentemente não. Pois, também não tenho conhecimento. Aliás, o meu desconhecimento é total. Mas já tinhas ouvido falar do clube? Já tipo no Excel, não é? Sim. Quando fiz a União de Lisboa, mas não tenho noção. Qual é que seria do seu goleador, o campo deles? Onde é que jogava? Deixa lá ver. É na Pelhavã. Deixa eu ver se aparece aqui, Ruidinho. Lá. Campo de Santo Amaro. Santo Amaro. Alcântara. Okay. Faz ideia onde... Não. Sabes que eu estou sempre à espera de respostas. Está quase a fazer 100 anos esse campeonato. É incrível, pá. Aqui é 10 aninhos. Portanto, terei com certeza uma obra de Rui Miguel Tovar na minha prateleira lá de casa. Ruizinho, saltamos de União de Lisboa para um que eu já me recordo. Pelo menos nas minhas cadernetas. Então. Ginásio de Alcobaça. Alcobaça. É 8283, não é? Ginásio de Alcobaça. Que tem a sua participação. 82, 83. Eu acho que é 8283. Vamos ver aqui. Precisamente, 8283. O último jogo do Ginásio de Alcobaça na primeira divisão é um Ginásio de Alcobaça 1, Futebol Clube Porto 5. Já sabias? Hum. Sendo que
o Ginásio de Alcobaça esteve à frente do marcador. Gol de João Cabral aos 2 minutos. Okay. O Porto depois marcou por Sousa, Gomes, Américo na própria baliza e Augusto Inácio. Com um gol do Inácio, hein? E diz-me uma coisa, vai ao Benfica, que é campeão com o Eriksen nessa época, é a primeira grande época do Eriksen. O Benfica só perde 2 jogos nessa época, que é com o Sporting e com o Anderlecht. Muito bem. E vê lá se a primeira equipa a travar o Benfica nessa época não é o Alcobaça, 1-1. Vamos ver. No campeonato, digo. Não, em tudo. Aliás, tu vais para te fazer o histórico do Eriksen, ele aterra no Benfica e vê lá quantas vitórias seguidas tem. Em tudo também, incluindo a Europa, porque ele ganha ao Sevilha aos 2 jogos. Vamos começar ao Betis, então aqui aliás. pelo início. Ganha o Betis. É lá. Pois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uhum. Vamos mudar de página. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E depois? Empate contra o Zurique. Depois vitória ao Amora. E a nível nacional, pronto, é isso. Ginásio de Alcobaça 1, Benfica 1. Grande memória. Lembro-me disso, sim. Só tu é que saberias. Agora isto. quem é que era o treinador do Alcobaça? Isso é que eu não sei. Golos de Nené aos 40 minutos para o Benfica. E no pelado de Alcobaça, pelado? Seria pelado? Era. Nelito. Empatou aos 88. 81, bem, alegria. Edmundo Duarte. Olha. Calma. Não te precipites. Não. Percebemos os dois a mesma coisa. Foi, verdade. Sabes quem é que era o ponta de lança do Ginásio de Alcobaça? Cavungi. Ex-Benfica. Então e esse Nelito? Não, o do Benfica era Nelinho. Não deve ser o mesmo. Não. Eu também pensei nisso, mas... Pois não, esse é Nelinho, esse é Nelito, é diferente. Este jogou no Belenenses. Ok. Este Nelito. Bolas, grande na classe. E o guarda-redes, quem era do Alcobaça? Domingos. Será que é o do Elvas? É. Domingos Novo, não é? Domingos Novo. É. Ou do Elvas, precisamente. Sei quem é. Espetacular. Que se tinha formado no Nazarenos. E esta carreira de Domingos é linda. Claro. Nazarenos, Alcobaça. Olha, um programa Vamos? para o verão, por exemplo. O que é que seria, e também é bom para espectadores e leitores, o que é que tu nasceste em? 7, 8. Pronto. Eu nasci em 7, 7. Uhum. Fazer um programa em que a gente faria a nossa carreira de sonho. Que pode ser One Man Club. Tipo, olha, eu gostava de entrar no Canidelo aos 10 anos de idade e jogar a carreira toda no Canidelo. Ou, gostava de jogar aqui e depois transferir-me para este clube porque adorava jogar com X e com Y. Eu sei a minha carreira, mas não vou dizer já porque senão estrago tudo. Trotamundos. Sim. sim. Mas muito em Itália. Conhecendo... Mas muito em Itália, digo já. Mas é a carreira que tu farias com a tua idade mesmo, não é real, inventar. Real. Não é assim, não é nascer nos anos 40. Nasceste em 77. 78, portanto, portanto aos 20 anos, em... 88 tinhas para escolher uma equipa. Quer jogar aqui. Começava nos escalões... E depois podes ir jogar, é o que tu quiseres, é um clube ou 10. Só te posso dizer que... Mas atenção, Lei Bosman, não é? Portanto, Lei até 95 não é o fungagá da bicharada. Tenho calma. que perceber que em Milão havia estrangeiros melhores do que Sim, eu. tinhas que... Banco, pronto. Estavas lá. Muito bem. Gosto muito. Tal esse programa? Gosto muito. Porque falaste aí do Nazarenos e Dizer que achei registraste, piada. não vou me esquecer. Eu registro, não há problema. Tenho lá nos Sempre rascunhos. Isto é muito giro. Yeah. Mas pronto, Domingos Novo, exatamente. Domingos Novo. Até quem foi o melhor jogador do Alcobaça dessa época? Ora, vamos lá ver. Divisão. Temos aqui tudo no 0-0. Meus amigos, quem nos está a ver, está tudo no 0-0. Basta sempre. entrar na equipa do Ginásio de Alcobaça, época 8-2-8-3, e abaixo do plantel temos o jogador com mais jogos, Manuel Varela e Cavungi com 29. Ok. Melhor marcador, Nelito, 6 golos. Portanto, o que marcou a Benfica. Okay. Portanto, E o que é que eles fizeram com o Sporting? Portanto, Porto já vimos, 5. Mas nas Antas... Vamos ver. O Ginásio de Alcobaça, lá está, aparece a minha caderneta e eu tenho muito presente aquelas imagens, a camisola azul Sim. E de facto depois desaparecem estes clubes, desaparecem, quer dizer... É um azul tipo Amora, ou menos vivo. Aproximado com o do Amora, sim. Nesta passagem pela primeira divisão, vamos ver aqui, portanto foi perder Alvalade 4-1, Sporting 4, Ginásio de Alcobaça 1. Ok.
Depois, Antas, Porto 2, Ginásio Alcobaça 1, apertadinho. Ok. Apertadinho. Ginásio Alcobaça 0, Sporting 1. Não foi fácil. Benfica 8, Ginásio Alcobaça 1. Ok. 8-1? 8-1. Mas quem marcou esse 1? Isso é que é a história. E já agora que 1 foi esse? Adivinha quem foi? Nelito. Claro. Marcou. Espetacular. Já viste a história que ele Quem teve a foi contar? Nelito, pá? Não sei. Rui. E já agora ver se ele marcou ao Sporting em Alvalade no 4-1, não é? Nunca Vamos se ver sabe. quais foram os golos de Nelito. Já estou na página de Nelito. Então vá, diz-me aí. Isto, Se ele bisou. de facto, o 0-0 é Se ele trisou. viciante. Os 6 golos do Nelito foram marcados aos seguintes clubes. Diz. 1 ao Rio Ave, Ok. 1 ao Benfica, Uhum. 1 ao Amora, ao Nelito, 2 ao Sporting Espinho, Bis, boa. num 3-0 em Alcobaça, e 1 na Luz. Espera aí, então ele... Benfica, 1, Espinho, 2, 3, 4, boa. 5, 6. Sim. marcou Seis. 2 vezes ao Benfica, Pois, nos 2 jogos. então foi o que eu te disse há Anda bocadinho. Nelito. Na mesma época marcou 2 vezes. Pois. Nelito. Nelito. Lindo. Oh, Rui, eu gostava de acabar a passagem por cada um dos clubes para ver o que é que se passa com o Ginásio Alcobaça. Ou seja, onde é que está hoje Pois. o Ginásio Alcobaça? Eu não sei a resposta, sinceramente. Nem eu. Diz-me lá. Vou ver agora. Ora, vamos lá ver. O que é feito do Ginásio de Alcobaça? Vamos ver o que é que está a fazer na época 24-25 o Ginásio de Alcobaça, que nunca mais jogou na primeira divisão. Vamos aqui então passar da época 8-2-8-3. Entramos no DeLorean agora. 24-25. E o Ginásio de Alcobaça, Ruizinho. Fico triste com estes resultados. Ocupa o 10º lugar na principal divisão da AF Leiria. Ok. 10º em quantos? Em 16. Pronto. Não vai descer. Está bem. Aparentemente não. Vai subir a União da Serra. E para o 2º lugar, que pode dar acesso à Taça de Portugal, estão a lutar o Nazarenos. Tu Domingos gostas de Nazarenos. Domingos Novo. E o Portimonense. Ok. Porto Moço. Muito bem. Ponto de voz. Bem. Portanto, já demos aqui uma volta por União de Lisboa. Ginásio de Alcobaça. Tens alguma recordação do Ginásio de Alcobaça? Primeira divisão? Resumos? Que me lembro, não. Quando estavas a dar os resultados, eu pensei, será que foram eles que apanharam 8 do Benfica? Mas podia ser qualquer um, né? Até o Rio Ave. Era comum isso acontecer. Até o Vitória, o Sport Clube. Nessa época, acho que apanhou 8-0 do Benfica. Na baliza estava o Silvino Louro. Não me recordo. 8-0. E o extraordinário desse jogo, dos 8-0, e desculpa estar a fazer aqui um U-turn, é isso que eu gosto de ti. que é outro 8, mas já agora veio para se esse ano ou não, 8-2, 8-3, Benfica, 8-0 ao Vitória Sport Clube. Epá. Eu fui ver esse jogo com o meu pai, lembro perfeitamente, estava a chover, digo eu, a potes, mas se calhar não estava. Portanto, época 8-2, 8-3. Sim, já lá 8-2, 8-3. soube um Benfica 8-0 ao Vitória. Vamos lá ver isso. Benfica 8, Vitória Sport Clube de Guimarães 0 é um resultado inimaginável, não é? Pois, agora sim. Benfica campeão. Vamos ver todos os jogos do Benfica. Vê lá se não foi. Todos os jogos. Até tenho, depois não sei. Agora estar a dizer que é janeiro, não. Só porque está a chover muito. Em Guimarães empataram 0-0. O Benfica ganhou... Não, 1-0 só. 1-0. E a época seguinte? 8-3, 8-4, desculpa lá. Amigo, tenho ideia que isso é Eriksen e tenho... 8-3, 8-4. É lá. Benfica, Vitória. Benfica, Vitória. Benfica 8-0 ao Penafiel. Pimbas. Benfica 8-0 ao Vitória. Esta equipa marcava golos. 7 de janeiro de 84. Janeiro. 2 de Diamantino. Sim. José Luís. Sim. 2 de Manique. Sim. Stromberg. E 2 de Nené. E agora vou-te dizer. Incrível. Desses 8 golos, apanhei a crónica desse jogo há pouco tempo. E o título dizia qualquer coisa como Maniche ou Manica. Ele era o Manica, né? Manica. Que
que exibição portentosa. E eu, porquê? Então fui ver a apreciação, não é? E fiquei assustado com a apreciação. Tipo, não, isto não é possível, não é? E fui ver depois a descrição dos golos. E batia certo. 2 golos e 5 assistências. 5 assistências. E as 5 assistências. E eu estava lá, mas não me lembro dos golos. Nem tive a curiosidade de ir ver o vídeo, o resumo no YouTube. Não me ocorreu. Até porque estava na hemeroteca, portanto decidi guardar isso para casa, mas depois, claro, entre a hemeroteca e a casa passaram-se 1001 coisas na minha vida e esqueci-me. A descrição era assistências diretas, não é cruzamento para a molhada não, era Manica finta Silvino e dá para Nené. Manica roubou a bola e cruzou para trás para Diamantino. Assistências diretas. Não aquela coisa de dar um passo e depois o Diamantino ajeitar a bola com o pé direito, depois simular. Não, ao pau. 5 assistências. Jogasse. Isso não existe. E dizia ele que era tosco. Exatamente. Sim. Muito bom. Pronto, e agora só falaste... não participou num gol, até fico curioso qual é que terá sido esse gol. E depois, olha, eu tenho lá, eu posso ver, né? Está no telemóvel esse recorte de jornal, é assustador. Muito bom. E agora para falaste no 8 de Alcobaça, olha, lembrei-me e pensei que fosse na mesma época, mas não, é na época seguinte. Luizinho, estamos em dia. União de Lisboa, Ginásio de Alcobaça e saltamos para a época 8-3, 8-4 para o Recreio de Águeda. Aí o Águeda, pois é. Pá, o Águeda já tem uma memória mais clara de ver os resumos do Águeda pelado. Sim. Pelado. Aliás, o último jogo... Isso é a última época dos pelados, na primeira divisão. É a última. É, 8-3, 8-4, é. O Águeda despede-se da primeira divisão em 14 de maio de 84 com um Rio Ave 5, Águeda 1. Okay. Ou seja, o último jogo em pelados foi à partida... Não, porque o Salgueiros também tinha. Ok. E houve um Salgueiros Boa Vista na última jornada. Então foi esse. Então foi esse. Até o último gol foi do Penteado. Já falámos sobre isso. Ele falou connosco sobre isso. Sim. O Águeda faz uma temporada que não começa mal. Não começa mal. Eles ganham 2 vezes nos primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. 2 vitórias em 8 jogos. Não estariam totalmente fora da luta, mas depois acabam por ter aqui uma fase terrível em que perdem uma. Não, eles depois aqui a meio voltam a ganhar 3 jogos quase seguidos. Ganhavam em casa e perdiam fora, curioso. Okay. Ganharam em casa ao Vitória Guimarães, ao Portimonense e ao Rio Ave e perdem fora em Setúbal e em Alvalade. Depois empatam com o Estoril Praia, perdem 3 jogos seguidos, 6-0 nas Antas. Recebem o Benfica, perdem 4-1 em Águeda, mas vão ganhar a Faro. Boa. Recebem o Penafiel, também ganham. E depois a reta final é que é tenebrosa. E é aí que perdem a manutenção. Então. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, perdem 7 e empatam 2. E não houve hipótese. Pois. Lamento imenso. E quem era o treinador? Vamos ver aí. Recreio Desportivo da Águeda. Na época 83-84, foram orientados por Mr. Albano Soares e pelo Mr. José Carlos, do Sporting. Sim, uma grife. Boa. Sendo que o guarda-redes, Tibi. Tibi era o guarda-redes desta equipa. É verdade, meu amigo. Tibi já estava numa fase... 33. Pois, está bem. 33 anos. Opa, eu fiquei chocado ao saber, agora mesmo, que um dos centrais era o Jorginho, pá. Aquele brasileiro que jogou no Chaves e no Sporting. Será? O Jorginho, está aqui, ó. Está aqui. Jorginho, pá, não fazia a mínima ideia disto. Ele chega a Portugal em... Espera aí, desculpa. Em 81 para jogar no Viseu. Do Madureira para jogar no Académico de Viseu. Faz uma época em Viseu e muda-se para a Águeda. Faz 2 jogos no Águeda. Vai ao Boa Vista, não me recordava mesmo disto. Depois vai para Chaves. Faz 1, 2, 3, 4, 5 anos em Chaves. E bons, não é? Que são aqueles anos. Vai para o Mulhouse, em França. O Sporting contrata-o. Faz 1 ano só em Alvalade e depois vai para o Famalicão. Pá, encontrar o Jorginho em Águeda não era... não estava nos meus planos hoje.
E o avançado, que é o goleador desse Águeda, é alguém conhecido? Não. César, Um brasileiro? 10 golos. Julgo não? que não. Não? É português? Julgo que não. Ok. É Rio de Janeiro, brasileiro. Vê lá. Mas não ele jogou em Portugal no Águeda, Vitória de Setúbal, Famalicão, Penafiel e Olhanense. Eu lembro-me dele no Penafiel, sim. César. A marcar golos, sim. Fez 18 golos em Penafiel. Pois, é isso. Eu marcava golos no Penafiel. Bom jogador. Ok, giro. Bom jogador, quer dizer, bons números. Bons números, sim. Para uma equipa nas ruas da amargura, não é? Oh, Rui, tu não me digas que o Vata é o Vata. Ei, o Vata jogava nesta Águeda, meu. Estás a gozar comigo. A sério. Jogava mesmo? Vata, pá. O que é que ele fez? O grande Vata. Que números é que ele teve aí? Nunca jogou. Belos números. Aparece aqui no plantel. Portanto, não teve associado à descida. Não sei se é, exatamente. Não me metam neste barbicacho. Está aqui no plantel do 0-0, mas não me aparece com os jogos. Mas ele chegou de Angola, foi o primeiro clube português? Foi. Okay. Ele chega do Progresso de Sambizanga. Sim. E antes de ir para o Varzinho, aparentemente tem uma passagem pelo Águeda, mas sem jogos. Lindo. Temos que confirmar se é mesmo real ou não. Giro. O jogador com mais jogos foi o Nogueira, que jogou no Sporting muitos anos. 31 jogos. E campeão? E campeão do Sporting. Era o jogador desta... Ok, engraçado. Deste Águeda já tens mais memórias? Sabes que não... Ainda não. Cadernetas e pouco mais, sabes? Cadernetas e pouco mais. Não sei, Águeda... mas não sei. Isso é 8384? 8384. O que é que tu disseste que houve com o Porto, resultados com o Porto? O perdeu em casa 1-5. Sim. Espera aí, deixa-me ver novamente, que eu já avancei. Isso foi 5? Outra vez também? Foi com o Alcobaça, também foi 5, não foi? Mas espera aí só um bocadinho. É lá. O Porto 6-0 nas Antas. Sim. E em Águeda 0-2, desculpa. 0-2. Vê lá se um dos golos não foi do Bobó. Mickey Walsh. Os dois? Os dois. Ok. O Bobó marcou o Penafiel, eu sei, 0-1. Mas ele também marcou um gol solitário do Porto pouco antes. Pensava que tinha sido em Águeda. Curiosamente, o guarda-redes do Águeda contra o Porto não foi o Tibi. Malandro. O Tibi ficou no banco. Foi. Jogou o Luz. António Luz. Já sei. António Luz. Okay. Tibi não quis jogar contra o Porto. Engraçado. Estou a inventar, não faço a mínima ideia. Atenção. Sim, claro. O Mickey Walsh, recém-entrevistado do Barrilete Cósmico, pois foi. Fez os 2 golos. Lindo. A classificação final deste campeonato, Ruizinho? Então, Benfica super campeão, não é? Com o Eriksen. 8-3-8-4, vamos lá ver. Bicampeão, neste caso. O Benfica foi bicampeão, sim senhor. Nené foi o melhor marcador com 21 golos. Lado a lado com o Fernando Gomes. Os mesmos golos. Olha, mas então acho que o Gomes ganhou por minutos. A sério? Então pode estar mal no 0-0. Parece-me que sim. Aqui aparece o Nené à frente do Gomes, mas de facto em minutos, vê lá como é que estão. Ora bem, vamos ver. Os dois, sabes ver aí? Sei ou ver. Não? Sei ver, meu amigo. Portanto, 8-3. Eu tenho ideia 8-4. que foi assim, o Nené fez menos... Não, o Nené fez mais jogos, mas menos minutos. O Nené tem 1482 minutos. 1482. E o Gomes? 26 jogos. Okay. Decoras aí? 1482. Sim. 1482, 26, mais. Fernando Gomes. 8384. 2030. E jogos? 23. Vês? E eram os jogos e não os minutos. E o Nené insurgiu-se com isso. Disse, eu fiz mais jogos, sim, mas fiz menos minutos. E acho que os regulamentos diziam jogos. Acho eu. Eu tenho ideia de ver uma peça da bola sobre isso. Sim. Portanto, acabaram empatados e o Nené estava... E repara, o Nené nesse ano, o Nené e o Gomes vão ao europeu, não é? Sim. 84. Exatamente. O Gomes é titular, o Nené não é. E portanto, o Nené já estava com uma idade... mais adiantada, sim. Engraçado. Boa. O Recreio de Águeda desce à 2ª divisão juntamente com o Espinho e com o Estoril Praia. O Penafiel foi fazer uma liguilha. Não sei se salvou ou não. Campeão Benfica, Porto segundo, Sporting terceiro, Sporting de Braga. Olha, aqui já o Braga, muito bem. Em 4º lugar.
8-3, 8-4, disseste? 8-3, 8-4. Pois. O Braga aqui a intermeter-se numa luta muito interessante. Portanto, União de Lisboa, Ginásio de Alcobaça, Recreio de Águeda. Quem é que és agora, Rui? Diz-me tu. Qual é que é o próximo passageiro? Já estamos 3. Estou a ganhar tempo enquanto recuo para a página certa. já reparaste? Então, isso tem a ver com gols marcados e sofridos, não é? Ou é por Olha, cronologia? é da forma que me está a aparecer aqui no 00. Não sei como é que eles como é que aparece aqui esta classificação. Mas o próximo que nos aparece aqui é o Grande Rio Pel. Rio Pel. Rio Pel. Isso é quê? Este Rio Pel... É o 8-4-8-5, não? Ora, vamos ver. Acho que não, pá, por acaso não. 7-7. Pois, 7, é muito 8. antes. 77, 78. Sim. Pensava que era mais recente. Não. Yeah. Rio Pel. Yeah. Rio Pel. 7, 7, 8. Queres explicar a quem nos ouve que projeto era este? Era um projeto de empresa, como a CUF, não é? E... que durou um ano, mas quer dizer, ter no mapa futebolístico da primeira divisão uma cidade chamada Pousada de Saramagos está de bom tamanho. Uma localidade, no fundo, não é? Uma localidade, exatamente. Acho que é Famalicão, se não me engano. Acho que pertence a Famalicão. Sim, é Minho, exatamente. E lembro-me, lá está, mais uma vez, dos cromos, das cadernetas do meu pai. Eu tinha um ano, portanto não tenho memória do Rio Pel. Tenho memória de folhear revistas internacionais dessa altura e encontrar Rio Pel escrito de duas formas. O Rio Pel ou Rio Pel tudo junto, sim. Lembro-me dessa discrepância. Sei que um dos guarda-redes era o Padrão. Exatamente. Que tinha vindo do Sporting, das camadas jovens. E nos juntaram-se uns jogadores interessantes daquela equipa. Sem dúvida nenhuma. O que é que tens aí? Ora bem. Tens o Jorge Jesus também? Tenho o Jorge Jesus. Mas eu fiz há alguns anos uma reportagem numa rúbrica do Mais Futebol na altura que se chamava Caminhos Portugal. E o Grupo Esportivo Rio Pel foi dos primeiros convidados. Okay. Desculpa, antes de responder à tua questão. Foi em 2014 isto, estou agora aqui a ver. E o título da reportagem era, ainda está disponível, o tiki-taka do pelado teve Jesus e morreu em 85, que é o ano em que fica extinto o projeto. Okay. E eu falei precisamente na altura com o Sr. José Alexandre Oliveira, que era à data o vice-presidente e homem forte do futebol, e continuava a ser em 2014 o presidente da empresa, da empresa que dava nome e amparo financeiro ao projeto do futebol. E na altura ele foi muito amável e disse-me algumas coisas engraçadas. O treinador era o Sr. Ferreirinha, e ele elogia muito o futebol que o Rio Pel na altura praticava. Diz-me ele o seguinte, disse-me, o maestro era o Luís Pereira, não me recordo, era o nosso Xavi, depois tínhamos o Neca, o Barros e claro o meu compadre, o Jorge Jesus. Aliás, quem diz isto é o Padrão, que é o compadre, claro, sim. Que também falei na altura com o Padrão, sim. É o que diz isto. O JJ era um excelente interior esquerdo, adorava esse tipo de futebol. Na segunda fase da época ainda jogou a ponta de lança por causa da lesão grave do Fernando Garcês. Fernando Garcês, sim, do Beira-Mar. É giro. E depois jogaria no Beira-Mar, sim. Exatamente. Uma das passagens tenho aqui um subtítulo que é um carpinteiro na marcação a Vítor Batista. 7 ou 8 jogadores do plantel acumulavam deveres entre a empresa e o clube. O falecido Orlando, por exemplo, era um belo carpinteiro e um central fantástico, conta o Dr. José Alexandre Oliveira, presidente da empresa. Contra o Benfica na Luz, teve de marcar o Vítor Batista. Enervou-o tanto que o homem às tantas começou a simpatizar com ele. O que fazes na empresa, pá? És carpinteiro? Treinas? Quanto ganhas? Bem, a verdade é que ele só marcou um gol no último minuto. O Orlando distraiu bem. Portanto, tem estas coisas giras para recordar a passagem do Rio Pel pela primeira divisão. E é uma coisa, pá, impensável à luz dos nossos dias, não é? Sim. 77, 78, uma fábrica de têxteis, julgo. Empresa têxtil? Não quero mentir, julgo. Eu tenho ideia que sim. E que tinha o JJ no seu plantel. Não vamos falar mais sobre isto porque já sabes porquê, não é? Mais à frente.
No plantel, Ruizinho, só para acabar, um plantel que era treinado pelo senhor Ferreirinha, Pois, o tal. que era um jovem de 42 anos na altura. Tinha como guarda-redes o Matos, que Depois não o é Boa o Vista? que não é o Matos, Não é o Matos do Boa não é Vista? esse Matos, não. Ok, É outro Matos. ok. O padrão era um jovem de 19 anos, era o suplente. Era. Este é outro Matos. Identifica aqui alguns nomes conhecidos, sim. JJ no meio campo, o tal Luís Pereira, o António Luís, este pantalança também me diz bastante este nome, e o Messias, defesa central, também diz com, sim, exatamente. Claro. E jogou-nos depois Estados Unidos com alguém. O Messias, com o António Simões? É possível. Talvez. Sim, com Tony, Humberto. Talvez. Yeah. Portanto, e o Rio Pel acabou por ser despromovido na época 77-78. Foi o último? Foi. Vamos ver. O António Luís marcou 9 golos. Ai, espetacular. É o marcador da Em equipa. quantos? Em quantos jogos? Não, em quantos do Rio Pel? Pô, 9 é muito bom. Orlando 5. Aí o número de golos do Rio Pel. Sim. 23. Então, 9. Bom. Hã? Bom. Mais de um terço. Bom. O Rio Pel acaba não em último. O Feirense foi o último com 12 pontos. O Rio Pel ficou com 21 e ficou a 2 pontos da salvação. Atrás de Espinho e Portimonense. Foram os 4 despromovidos. Rio Pel é uma... Para quem não conhece, de facto acho que é uma história muito, muito gira. E um bocadinho o retrato daquele Portugal, não é? Que as empresas tinham muita força ainda. Claro. Sim. E aqui no Norte a indústria têxtil então era fortíssima. O Norte começou, ou melhor, a zona que era mais conhecida era o Barreiro, não é? Sim. Mas que a seguir ao 25 de Abril... O Barreiro é indústrias que é de vidro? Não. Vidro mais Marinha Grande. A CUF, o que é que... Sim, vidro Marinha Grande, sim. A CUF era uma fábrica, não é? E os jogadores e treinadores de facto eram seus empregados e muitos jogadores queriam associar-se à CUF para ter um ordenado. O Manuel Fernandes chegou a ser trabalhador? Jogou na CUF, sim. Jogou na CUF, começou a carreira como trabalhador-jogador, sim. Mas cedo depois só deu jogador. Ok. Portanto, ia lá marcar o ponto. Sim. Agora o Mário João, que foi bicampeão europeu pelo Benfica, e não há assim tantos, não é? Às tantas preferiu ir jogar para a CUF. E abdicar do profissionalismo? Sim, abdicar do ordenado do Benfica porque ganhava mais na CUF. Muito mais. Incrível. Isto é extraordinário. E o Mário João depois ainda teve a sorte de participar, ainda nos anos 60, numa eliminatória europeia entre a CUF e o Milan, em que a CUF ganha 2-0 ao Milan, no Barreiro. CUF 2, Milan 0. É lindo. E depois, olha, aí está. Ó. Isto é verdade, olha, sem querer. Depois foi 2-0 e foi a terceiro jogo. Portanto, e o Mário João estava nessa equipa. Portanto, o Mário João, para além de bicampeão europeu, também teve essa proeza. Fantástico. Ganhar ao Milan. Na CUF. Porquê? Porque pagavam bem. Porque era um trabalho, era uma coisa para a vida, não é? Claro que sim. Para a reforma. E claro o futebol, já se sabe que na altura não ganhava-se, claro, dinheiro, mas não era dinheiro. Claro que sim. Ruizinho, o Rio Pel, infelizmente, enquanto clube de futebol, durou foi pouco, extinto até 85, né? Mas a empresa ainda subsiste. Eu esqueci-me de dizer o que é feito do Recreio de Águeda. Em 24 e 25, o que é que está a fazer o Recreio de Águeda na sua competição? Portanto, o Recreio de Águeda é o 7º classificado na liga principal da AF Aveiro. Portanto, também está nos distritais. Um retrato um bocadinho parecido com o do ginásio de Alcobaça. Também não vai subir este ano aos nacionais. Com 2 nomes bonitos, né? Ginásio de Alcobaça, Recreio de Águeda. Recreio de Águeda. Já não há clubes assim, não é? Recreio, ginásio. Ruizinho, vamos avançar, não. Vamos recuar para 72, 73. A União de Coimbra, não? Exatamente. Fiquei surpreendido, sabes? Pensava que a União de Coimbra tinha tido passagens mais... Não, teve só uma. E a curiosidade... regulares. A curiosidade mais fantástica é que nesse ano a Académica desceu. Falamos sobre isso, acho que o Artur Jorge, talvez, num programa qualquer sobre a Académica. Ok. E tu trouxeste isso muito bem. Foi incrível, não é? Portanto, não coincidiram no único ano em que a Académica desce, União sobe. Preenche a cota com o Nimericense, não é? Cidade de conhecimento. Sim. União de Coimbra, tens assim alguma história que te lembres das tuas pesquisas? Não tenho. Nem sei
o que é que fizeram, se foi uma equipa condenada desde o início, se lutou por... Não faço... O último jogo foi em 10 de junho, no Estado das Antas. Porto 3, União de Coimbra 0. Com golos de Flávio 2 e Celso. Okay. Não o Celso central, mas claro. um Celso anterior. Esse Celso foi internacional português. Exatamente. Embora seja brasileiro. Época 7-2-7-3, União de Coimbra. Pois, curioso. As 3 equipas que desceram com 17 pontos. União de Tomar, Atlético e União de Coimbra, que ganhou ainda assim 5 jogos. O Montijo foi à liguilha. Lindo. Opa, isto aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Um Portugal tão diferente, não é? Um Portugal tão diferente. União de Coimbra, o que é que conseguiu fazer? Portanto, 5 vitórias, 7 empates e 18 derrotas. Identifica aqui algumas caras no plantel. Melo, guarda-redes. Ok. Melo. Portanto, o Melo ganhou a Taça de Portugal pelo Estrela em 90. Isso é que é 72, 73. Portanto, 17 anos antes. Vê lá o que é que o Melo fez no futebol. Temos aqui o Nisa, que jogou no Benfica. Miguel Perrichon, o argentino, que é uma figura famosa em Braga, o Perrichon. Confesso que não tenho aqui mais. O Vítor Gomes. Do Sporting, né? Vítor Gomes. Depois jogaria no Sporting ou não? Académico e Porto. Vítor Gomes. Até não é o mesmo. É outro Vítor Gomes. E quem é que era o mister desta equipa? Era o Zeca, treinador com 29 anos, que também era jogador. Lindo. Opa! Estás a ver, Rui? Zeca, avançado, 29 anos, era o treinador do União de Coimbra. Marcou golos esse Zeca? Vamos lá ver se ele se colocava a jogar. 28 jogos, 6 golos. Grande Zeca, pá. Lindo. Isto é muito bom. Olha, faleceu em 2022. Este senhor. Jogadores com mais jogos. Zeca, 28. O Zeca era tramado a fazer as equipas. E o Jerónimo Moraes, 28. Melhores marcadores. Zeca, 6 golos. E Fernando Reis, 6 golos também. E os 6 golos do Zeca é alguém, é alguma equipa? José Eduardo da Costa. Ora, vamos lá ver, Ruizinho. Se é em casa, se é fora. Tinha jogado antes na Académica de Coimbra, curiosamente. E foi jogar para a União. Olha que giro. Os golos do Zeca. Marcou ao Barreirense, num 2-2. Marcou ao Leixões, vitória da União 2-0. Marcou ao Vitória de Guimarães, 1-0 para a União. 3-0 ao União de Tomar, também marcou. Marcou no empate contra o Fabril, que na altura seria CUF. É CUF, sim. E marcou na derrota no Barreiro 4-2. Espetáculo. Bem. Muito giro. União de Coimbra, já agora, para acabar, em relação aos 3 grandes. União de Coimbra 0, Benfica 4. União de Coimbra 1, Sporting 5. União da Madeira 0, Porto 2. Fora. Porto 3, União de Coimbra 0, nas Antas. Sporting 3, União 1. E Benfica 6, União 1. Não conseguiu pontuar contra os grandes. Saltando rapidamente para 2024-25. União de Coimbra vai descer do Campeonato de Portugal para os distritais. Lamento, meu amigo. O treinador atual, curiosamente, é o Nuno Santos, antigo guarda-redes do Sporting. Ok. Pois foi. Eu lembro-me dessa notícia. Mas ele apanhou a equipa já numa fase muito adiantada da prova. Curiosamente, a equipa até tem, nos últimos jogos, ganhou agora recentemente, foi a ganhar Alcaíns, tinha ganho ao Sertanense, mas empatou contra o Marialvas e contra o Mortágua, mas estava já muito mal classificada na Série C do Campeonato de Portugal. Portanto, nesta altura, o União está com 22 pontos, está a 9 do Alverca, que é a primeira equipa acima da linha d'água, e faltam 2 jogos. Portanto, já desceu matematicamente aos distritais. União de Coimbra. Incrível. Simpatizo com a União de Coimbra. É daqueles clubes que está muito na minha cabeça. Gosto das cores, do equipamento, e cruzaram-se aqui há 2 anos ou 3 com a Académica. Pois foi. Nós fizemos uma reportagem sobre esse jogo. Lembro-me disso. Na taça? Na taça, julgo que sim.
Foi no Cidade de Coimbra o jogo Foi. e a Académica ganhou com dificuldades. Recordo-me disso, de fazer um trabalho sobre a União de Coimbra. Ruizinho, faltam-nos aqui 4 clubes, vamos apressar um bocadinho o passe. Isto aqui há muito para falar, até porque este agora é o Felgueiras. O Felgueiras. Pois é, esse sim, e aqui bem. já tens muita memória, porque é uma época muito mais recente. Época 95-96, 95-96, com o Mister Jorge Jesus como treinador. Tens que ver em que posição é que estavam no fim da primeira volta. Isso é possível? É possível. Então vê lá. Vai-me partilhando as tuas memórias, Luizinho. É só tipo Jorge Jesus, Sérgio Conceição, não é? Seria o Leal também, aquele central do Sporting. Julgo que sim. Quem é que eram os avançados? Lewis e Clint. Exatamente. Epá, incrível, Rui. E em que lugar? 7º, não? 17ª jornada, a meio do campeonato, o Felgueiras estava em 9º. Com 22 pontos, 10 pontos acima da linha d'água. E vai descer a divisão. 22? E quantos é que fez quantos até ao fim do campeonato? 22. 22 na primeira volta. Acabou com quantos? 33. Fez 11. Fez metade. E acabou em último? Não. Tirsense com 31. Campo Mairense e Felgueiras 33. E o Lessa com 34. Salvou-se o Lessa. Lessa e Chaves, 34. E o Felgueiras tinha uma equipa muito engraçada e acabou por subir e descer rapidamente. A última jornada qual foi? Na última jornada, o Lessa... Eu acho que eu até tenho a ideia que o Felgueiras ganhou 3-0 ao Leiria. Pois, na última jornada. Tenho a ideia que ele tinha cumprido, mas que já era tarde demais. Ainda ganhou a Leiria 3-0, mas já não foi a tempo. Já agora, último jogo na primeira divisão, golos de Sérgio Conceição, Lewis e Kristich. Ok. Ei, não me lembrava disto. Ronaldo Baroni, o flop do Futebol Clube Porto, era um dos avançados do Jorge Jesus, em Felgueiras. Sérgio Conceição, lá está. Amaral, campeão do mundo de Real. Sim. O Leal estava, não? Ou é uma... O Leal estava, titularíssimo. Rui Gregório, Ei. centralão também com muitos jogos. É. Lopes da Silva, lembro que era um nome muito... O Lewis depois jogou no Boa Vista. O Costa, o famoso Costa, que fez um jogo pelo Porto. Old Trafford, não é? De má memória em Old Trafford. O Clint, como eu já tinha dito. Filipe Azevedo, que é aquele avançado. Que jogou na Rússia. Sim. Em França, muitos anos também. Também, sim. O guarda-redes era o Avelino, também formado no Porto. Portanto, era uma equipa com nomes muito interessantes. Felgueiras. Do JJ. Roubou pontos a alguém, não? Aos grandes. Ora, vamos lá ver. Tenho ideia que foi Porto 6, Felgueiras 0. Tinha no meio campo o Fernando Gomes, que era bom jogador, lembro perfeitamente disso. E tinha o Earl ainda, o Earl. Sim. Clint, Earl e Lewis. E tinha o Rosário. Olha o João Rosário. O avançado do Torriense. Exatamente, Torriense. Ok. Quem é que tinha lá? José Coelho. O Coelho. O do Boa Vista? Do Boa Vista, que está agora no Brasil. Pô, espetacular. Estava lá o Coelho. Acácio, 35 jogos com Lewis. Lewis, melhor marcador, com 15 golos. 15? 15 golos, Lewis. Maravilha. Segundo os melhores marcadores, Amaral e Sérgio Conceição, 4. Rapidamente, todos os jogos. Eu acho que o Sérgio tem marca na primeira jornada, não marca? Não, uma vitória. O Felgueiras não começa a ganhar. Empata 2-2 contra os Chaves. E depois não vai a Madeira ganhar. 2-0. E Jorge Jesus vai a um programa de televisão, em direto. Tu és incrível. Da RTP. Lembro-me dessas... Golos do Earl e do Kristich. Ok. Então o Sérgio Conceição não marca nas primeiras jornadas. Jogava que tinha marcado. Mas o Felgueiras consegue empata contra o Porto, em casa. Ok. 1-1. Vamos ver. Vai perder 4-0 ao Alvalade. Perde em casa contra o Benfica 2-1. Na segunda volta perde 6-2 nas Antas. 6-2, ok. Perde contra o Sporting 0-1 e perde na Luz 1-0. E 0-1 no gol do Peixe, vê lá. Aos 4 minutos. Não é? Lembro desse Emílio gol. Peixe aos 4 minutos. Lembro desse gol. Espetacular, Rui. Espetacular. E Benfica aqui, o que é que foi depois? Perdeu na Luz 1-0. 0. 1-0 também. Também foi apertadinho. Paulão, aos 60 minutos, o angolano. É fácil perder com gols do Peixe e do Paulão. Mário Wilson lançou Paulão.
O Felgueiras este ano está na segunda liga, Ok. portanto está na segunda liga. Ok. Foi extinto, mas depois foi. Sim, Ok. recomeçou Está com bem, o Felgueiras, tipo Fiorentina e 1900 Parmas. Ok, está bem. E está agora na segunda liga a lutar pela manutenção e vai conseguir manutenção. Na Sim, segunda. cá em baixo estão equipas que já... O Mafra e o Oliveirense à partida. Sim. Isto vale o que vale, não é? Sim, Mas, sim, à e partida, até pontuaram recentemente, mas são equipas que estão muito embrulhadas. e têm estado muito tempo lá em Sim. baixo, portanto, quando isso acontece, normalmente Claro. não há salvação possível. E para lá disso, o terceiro é o Porto B, não é? Portanto, É o Porto B. o Felgueiras está agora por cima disso. Está aparentemente mais forte também, tem ganho mais alguns jogos, foi agora ganhar a Torres Vedras. Foi 4-2. Precisamente, Sim. casa do Tiago Fernandes. Ora bem, de Felgueiras passamos para FAF. FAF. E este aqui também já me recordo Isso é bastante 20 bem. equipas, isso eu lembro. Este recordo-me muito bem. Campeonato das 20 equipas, o FAF, não é? Vê lá. Sim, senhor. Acaba em último, não? Ora vamos ver, o FAF, na época 88-89, despediu-se com uma vitória. 2-0 aos Chaves, com golos de Zé Albano e Flávio. Zé Albano era muito bom, pá. O FAF, infelizmente para os fafenses, ficou a 1 ponto da manutenção. Desceram o Académico de Viseu com 19 pontos, Leixões com 28, Farense com 31, FAF e Espinho com 32. O Beira-Mar com 33 salvou-se. Este FAF já me recordo bem desta equipa, Sim, eu recordo dos equipamentos. Também. Mas não, por exemplo, não tenho noção dos resultados que fizeram, vê lá. Ora, vamos lá ver. O FAF, o que é que o FAF conseguiu assim de 9 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Acabou a vencer o FAF. O que é que conseguiu? Venceu, ganhou a vitória no derby, em casa. Perdeu 1-0 nas Antas. Perdeu em casa contra o Sporting 0-1. Contra o Benfica, o que é que o FAF conseguiu? Empatou em casa contra o Porto, 0-0. No jogo de despedida de Quinito. Foi? É o último jogo do Quinito. Perdem 5-0 em Eindhoven. E depois vai a FAF, empata e não resiste. Muito bem. E perdeu em casa 0-2 contra o Benfica. Em Alvalade 3-1. Perdeu 3-1 em Alvalade. Isto não me lembro nada. Portanto, não conseguiu um brilharete e perdeu 4-0 na Luz. Não conseguiu um brilharete contra os grandes. Sim. Neste FAF... Bem conseguiu, né? 0-0 com o Porto. Contra o Porto, exatamente. É bom. Pontinho. Além do grande Zé Albano, lembro-me aqui de alguns jogadores. O guarda-redes do Kim, que marcou um golo pelo Beira-Mar. Lembras-te? Lembro-me disso. Sim. O Kim de bigode. Sim. Bastos Lopes, Alberto Bastos Lopes. Sério? Lembro-me do Grosso, o Camilo, que depois jogou no Farense. Sérgio Abreu, central com muitos anos de primeira divisão também. O Padinha, que jogou no Benfica. Sei. O Sotil, que era um peruano. O Rogério Leite, recordo-me dele no Famalicão. Um búlgaro chamado Gospodinov. Gospodinov, lembro desse nome. Lembras-te? Lembro. Um avançado brasileiro chamado Célio. Célio, ok. Quem é que fez o Célio? Tem nome de craque, o Célio. Agora vamos ver aqui os números dele. 7 golos. 25 jogos, 7 golos do Célio. Eu vi lá que ele tinha número de craque. Muito bem. O Guedes, falecido Guedes, que morreu naquele incêndio numa discoteca em Amarante. Recordas-te? Sim, lembro-me disso. Foi. Que é pai do Guedes, o avançado que jogava recentemente na primeira divisão, no Rio Ave. Não tinha jogado no Marítimo. Este Guedes jogou no Marítimo, sim senhor. Pois, lembro-me dele, sim. Jogou no Marítimo. E faleceu falecido em... Olha, não temos aqui como falecido, mas eu sei que ele faleceu nesse incêndio da discoteca. Temos que atualizar isto. Era coisa nossa, era não? Como é que era? Não? Não era checkmate, era... tem que... Tu estás em português, eu estou em italiano, não vai dar certo. Então, e o treinador, quem era? O mister desta equipa era o senhor José Rachão e o senhor Manuel de Oliveira. Foram os dois. Muito bem. Dos nomes. Havia aqui um zairense chamado Negoma. Fez um jogo, o Negoma. Não era da estirpe do Nakama e do Nadinga. Negoma. O FAF. Fiquei a pensar agora no ensino da discoteca.
Depois vais ver isso. Calma, Ruizinho. Eu vou procurar aqui calmíssimo. o FAF, que está a lutar na Liga 3, na fase subida, pela subida à Liga 2. É com quê? Com que? Portanto, o FAF, 24-25. Sei que na frente está o Lourosa. Vamos ver aqui rapidamente. Está bem, ok. Claro, Lourosa, exatamente. Aliás, o FAF perdeu 4-0 com o Atlético. Exatamente. O FAF está em posição, está a lutar pela subida. Portanto, está tudo muito embrulhado. Sim, mas o FAF está em segundo agora? Não, está o... Espera aí. Sim, claro, isso é a divisão do... É Belenenses. Está aqui, desculpa, Rui. Sporting B. O Lourosa está com 16 pontos. Está muito bem lançado. Já o ano passado estava, só que... Acabou agora a primeira volta. Foi. São 14 jogos, faltam 7. Verdade. O Sporting B tem 12 e daí para baixo é confusão. FAF com 10, em terceiro. Atlético e Belenenses 9, Varzinho 8, Amarante 7 e 1 de dezembro 6. Claro. Portanto, está na luta o FAF. Sim. É engraçado esses mini campeonatos. Com equipas que são parecidas, não é? Sim, muito parecidas. Estamos quase a acabar. Faltam-nos apenas 2 clubes. Ok. Então. União Desportiva Oliveirense. Oliveirense. Isso é em que este ano está para descer da segunda liga. Pois. Só jogou uma vez na primeira divisão. E foi em que já década? Foi muito tempo. 60, não? 45, 46. Mais antigo ainda. Então é o ano do Belenenses campeão. É, precisamente. Então o Oliveirense precisa de subir. Desde que o Belenenses esteja lá, claro. Exatamente. Olha, não fazia ideia disto. O Oliveirense é a única equipa despromovida. Deixa só uma equipa que é o Oliveirense. Acaba com 8 pontos, 3 vitórias. E levou quantos do Belenenses? Agora vamos ver. O que eu quero saber? Isso é... Não é nada. De quanto é que levou? Quanto é que levou do Belenenses? Oliveirense. Oliveirense, Belenenses. Agora vais-me dizer mais de 10 golos. Oliveirense, Belenenses. Oliveirense 0, Belenenses 1. Belenenses 10. Oliveirense 0. Eu sabia que havia um resultado desses. Mas sabias mesmo? Sabia. Tinhas a ideia? Sim, tinha a ideia, sim, não sabia, claro. Olha, ganhou 2-1 ao Boa Vista. Ganhou 1-0 ao Vitória de Sport Clube de Guimarães. E ganhou 2-0 ao Vitória Futebol Clube de Setúbal. Pois é. Então, mas não valeu nesses nada. 10-0, quanto é... Quem marcou mais golos nessa tarde? Meu amigo, desculpem eu estar com o iPad, mas sem este iPad claro, é obrigado. impossível. Rafael Correia marca 3 golos. 3, boa. Manuel Andrade marca 3 golos. Trico Manuel Andrade. Armando 1. José Pedro 1. Artur Quaresma 1. E Calisto na própria baliza 1. Espetacular, Oliveirense. E acabou como? Com uma derrota ou despediu-se airosamente? Acabou com uma derrota, meu amigo. Olha, mas isso para o ano é um trabalho, hein? É. Há 80 anos. É sim, senhor. É sim, senhor, meu amigo. União Desportiva Oliveirense. Como é que o Oliveirense é tão forte no meia culpa? Discoteca em Amarante. Pois é. O meu cérebro não descansa enquanto não descubro as coisas. Nostra, Como é que eu disse? Checkmate. Coisa Nostra, checkmate. O Gonçalo Pinto disse alguma coisa também ali ao fundo, que eu ouvi. Ok. Também. Meia culpa. Lembro-me, claro. O Guedes faleceu nesse incêndio. Despediu-se o Oliveirense, desculpa, Ruizinho, com uma derrota em Elvas. Não, desculpa, no Porto, 4-1. Elvas foi o Belenenses, campeão nesse dia. Porto 4, Oliveirense 1. Quem marcou o último gol do Oliveirense na primeira? O Sr. Santos. Nada. O Sr. Santos. Grande craque. Manuel José dos Santos. Português, não há hipótese. Este nome. Pessoas com 3 nomes têm sempre. Oliveirense. Não é Pedro Jorge Cunha? É, sim, senhor, com Miguel Tovar. Ora bem, falta só falar de um clube. Que este aqui é o mais recente de todos. É o Trofense. Trofense ou Trofense? Gonçalo. Diz Trofense. Eu também digo Trofense. Porque é trofa, não é? É por isso, não? A associação é mas essa. Há aqui uma discussão na redação. Sempre que eu digo Trofense. Não me mente nisso. Alguém a corrigir, mas que é o Luís Rodrigues que diz que é Trofense. Luís, olha que é Trofense. O Matos, que é da Trofa, diz Trofense. Então pronto. Está desempatado. Diogo Matos. Olha, eu lembro-me desse
dessa equipa da Trofa. Ganharam o Benfica 2-0 na primeira volta. Fiz esse jogo lá no estádio. Foi. Reguila, não é? Houve porrada no fim. Marcou um gol, não foi? Reguila. E o outro não sei quem marcou. Já te vou dizer, Rui. Houve, o Trofense fez um... Trofense, vou insistir nisto. Fez um excelente jogo contra o Benfica. Acho que era o Kika, o treinador do Benfica. Era o Kika. Foi no dia 4 de janeiro. Reguila e Hélder Barbosa. Da Barbosa, boa, não sabia. 2-0. 4 de janeiro de 2009. Estava muito frio. E no final houve porradinha. E vê lá se o Benfica tinha perdido alguma vez no campeonato. Portanto, 2008, 2009. Acho que o Benfica estava assim numa fase, 2008, 2009. decente. Não diria boa, porque isso é o Porto do Josualdo, não é? 2008, 2009. É o tricampeonato do Josualdo, é o Tetra, não é? É que o Adriança ganha o primeiro, depois os outros 3 é o Josualdo. O Benfica tinha perdido apenas nas provas europeias. Galatasaray, Olympiacos. Não tinha perdido no campeonato? Metalist. É a primeira derrota no campeonato. Eu tenho essa ideia. É sim, senhor. Tinha perdido contra o Nápoles também. Portanto, muitas derrotas europeias. Sim. Foi uma má participação. Aliás, que era a Liga Europa, não é? Taça UEFA, uma vitória, um empate e 4 derrotas. Claro. Mas no campeonato estava bem. Até estava. perder na Trofa com estrondo 2-0. 2-0, sim. E eu lembro-me que houve enorme contestação no final. Não me lembro. Lembro perfeitamente de estar na porta de saída e o Luizão e o Rui Costa estarem a falar com os adeptos, tentarem dialogar e só via... Ambos jogadores? O Rui Costa em 2009, deixa eu ver. Talvez não. Julgo que já não jogava. Talvez não, talvez fosse diretor, não é? Já diretor. Já não jogava. Tanto capitão e diretor a falarem com os adeptos. Já não jogava. Luizão sim, jogou 90 minutos. E o jogo foi muito mal conseguido pelo Benfica. Lembro-me perfeitamente deste jogo. Ok. O Benfica depois na segunda parte tentou ir e o Trofense numa transição matou o jogo com o Hélder Barbosa. Este Trofense tinha um plantel engraçado, Rui. Era? Não tenho ideia, diz-me lá. Tinha um plantel engraçado. Já trabalhava no Record, futebol internacional. Mas lembro desse jogo de ver na casa de um amigo meu do Record. Eu estava também. no Mais Futebol e ainda estava naquela fase de fazer muitos jogos. Pois, claro. E bem. Nos estádios, e bem, que é uma maravilha. E devias ir agora à Trofa, pronto, só por causa disso. Exatamente. O Trofense que está na fase de manutenção da Liga 3 e já conseguiu manutenção. Portanto, continuará na Liga 3. Já agora também digo isso. Neste plantel, deixa só abrir aqui a página do plantel, que eu estava nos jogos. E agora sinto no plantel. 2-8-2-9. O plantel tinha o Paulo Lopes como guarda-redes principal. Sim. O Areias. O Tiago Pinto, filho do João Vieira Pinto. O Valdomiro, recordas-te? Fernando Varela. O Milton Duó, o homem que mais sorri nas fotografias. Depois do meio campo, Ricardo Nascimento. O gênio Ricardo Nascimento. Tão bom, sim. Delfim. Meu colega vice-campeão da Média Cup. Hugo Leal. O Zamorano. Hélder Barbosa. O Zé Carlos, depois jogou no Braga, que era um avançado também interessante. Sim. O Lipatin, o uruguaio. Sim. O Reguila. O Rui Borges, aquele baixinho bom de bola. O David Caiado, formado no Sporting. E o treinador era... Começou o Tulipa e depois acabou o António Conceição. O Trofense já não conseguiu salvar-se. Apesar de ter feito uma época interessante. O melhor marcador da equipa foi o Central, Valdomiro. Sério? 8 golos. 8 golos, Valdomiro. Centralão. Marcava penaltis, não? Não sei, deixa eu ver. Central? Ele fez no total 11 golos nesta época. Mais taça Portugal? 3 na taça, 8 no campeonato. Grande categoria. Grande Valdomiro. Brasileiro? Brasileiro. Jogou em Portugal também no Leiria e no Vitória de Setúbal. Só para acabar a classificação deste campeonato, para ver como é que ficou o Trofense. O Trofense acabou no 16º e último lugar e só desceu uma equipa. Houve alargamento, então. É sério? 23 pontos, o Belenenses salvou-se com 24. Não me lembrava disso. Deixa eu ver no ano a seguir, já agora. Se houve um alargamento para 2009, 2010. Para 18 equipas, talvez. Não, mantiveram-se as 16. Só desceu uma equipa? E estava aí o Belenenses? Parei, já sei o que é que se passou. Já sei o que se passou. Então. Não é o caso do Mateus, isto? Deve ser. O caso Mateus provocou a descida de quem? Do Gil Vicente? Não foi, Gonçalo?
O Gil Vicente já não está aqui. Porquê é que só desceu aqui o Trofense? Não viste por nós. Mateus joga no Maia agora. Maia. Começámos a falar com o Imbrões Maia. Vá. Acaba o episódio. Acabou. Bem, vou ter que pesquisar o que é que se passou, porque é estranho só ter descido aqui uma equipa. Faz uma adenda no fim. Malta. NR, nota de redação. Nota de redação. Porquê é que só desceu o Trofense neste ano? Tenho que ir à procura de respostas porque não me lembro mesmo. Não sei porque é que aconteceu isso. Vamos confirmar depois a seguir. Também não me lembro. Porque é que só desceu uma equipa na época 2008-2009. Ruizinho, foi a viagem. Bolas, e grande viagem, pá. Pelos passageiros de uma viagem, de viagem única na primeira divisão. Verdade. Foi giro. Muito giro, bolas. Então não foi. Está muito longo, Gonçalo. E foi muito completo. Quanto tempo? Ei, vamos lá para o Domingo Desportivo. Senão os nossos espectadores, alguns queixam-se, outros querem mais. Eu gosto de ler os comentários e também a ver o feedback de quem nos conhece, sim. colegas de redação e não só. Alguns dizem que gostam de episódios mais longos, outros de episódios mais curtos, portanto não há aqui uma só resposta. A mim, tanto me faz porque tenho o prazer em gravar isto contigo. Claro, então eu. Portanto, até queria gravar 3 à tarde. Tento manter-me aqui à volta da 1 hora. Sim, eu percebo. Mas muitas vezes passamos, às vezes também falamos com 40 minutos. O tempo voa e acabou, não há nada a fazer. Vamos ao Domingo Desportivo? Bora lá. Vamos a isso. Domingo Desportivo. Rui Miguel, o Domingo Desportivo é giro porque tem a ver com tudo isto. Tem, exatamente. Tem a ver com um jogador do Rio Pel e com um treinador do Felgueiras. O treinador do Felgueiras e um jogador do Rio Pel, Jorge Jesus. Nós aventurámos a falar dele no Rio Pel e também no Felgueiras, não é? De uma forma sucinta, porque iríamos alongar-nos mais nesta fase. Eu lembro-me do Jorge Jesus no Felgueiras ir a um programa da RTP, não sei se da RTP2, um programa de desporto, e ele foi lá com a sua farta cabeleira, não é? Falar sobre o arranque surpreendente, e tu falaste em empate e vitória, e a vitória foi nos Barreiros, né? Tanto 0-2, e logo ali o Jesus concentrou as atenções e virou... Com um discurso já vaidoso? O adjetivo é excessivo, não? Não. Eu acho que ele não leva mal, porque eu sempre tive essa imagem claro de que não. Folgazão, não é? Exatamente. Ele diz as suas coisas, como por exemplo ser campeão sul-americano e dizer que são precisos muitos anos para um português repetir a dose, e o Abel fez 2 vezes e agora o Arthur Jorge fez também. Portanto, em menos de 5 anos 2 portugueses por 3 vezes conquistaram esse troféu. Acho que temos que ver a situação, ia dizer problema, mas não é problema. Temos que ver a situação por o outro lado, é o lado do marketing desportivo. E o Jorge Jesus tem muito marketing desportivo que os outros não têm. É verdade. O Abel Ferreira não tem marketing desportivo. E devia ter. E só porque não dá entrevistas, só porque é uma pessoa mais reservada, não pode passar ao lado de uma brilhante carreira. Aquilo que ele fez, aquilo que ele está a fazer no Palmeiras, eu nem quero saber se o Palmeiras este ano fica em 10. Eu não quero saber. O que eu quero saber é aquilo que ele fez de meritório é inimaginável. Então a gente alguma vez imaginava que em 2019 o Abel Ferreira chegaria aqui com isto tudo. Pá, isto é incrível. Não tem a marketing. Incrível. As pessoas não vão muita bola com ele, mas entendem-se com o Jorge Jesus. Mesmo aqueles que não gostam. Não quero fazer de advogado do diabo. Neste caso o diabo sendo os mídia. Sim, porque é isso que eu estou a dizer. Mas o Abel... Mídia e... O Abel na sala de imprensa, ultimamente, sempre que eu o vejo ele está irritado. Pois, eu não vejo esse lado. Atenção. Eu leio só. Não sei se está desgastado. Ok, a imprensa brasileira é mais agressiva. Por natureza, muito mais. Não deve ser fácil lidar com aquilo. Mas ele que em Portugal, no Braga, também já era um bocadinho arisco. Sim. A sala de imprensa. Sim. E lá noto, ou seja, não sei se isso acaba por prejudicá-lo depois na visibilidade que os mídia lhe dão ou não. Embora eu faça meia culpa e escrevi sobre isso na altura. Ou Coisa Nostra. Foi uma piada a Seinfeld. Ir buscar uma pecinha que está solta ali atrás, pegar nela e encaixá-la na perfeição. Mas o mediatismo que os títulos
do Abel estiverem em Portugal, todos juntos, não chegam para o mediatismo que o JJ teve num título, num ano no Flamengo. Toda a gente fazia Dois, direitos. né? Que ele foi campeão brasileiro no mesmo dia em que foi campeão sul-americano. É um ano, não é? É isso que eu queria dizer. É no mesmo dia? No mesmo dia. Ganhou os 2 títulos nesse Exatamente. dia, ou com 24 horas de diferença. Mas eu lembro-me de ver na televisão portuguesa, isto aqui é de loucos. Pois é isso. O JJ foi para o Brasil e houve um canal qualquer, estou a dizer que é bem ou não, também, mas aconteceu, não sei. que transmitiu um jogo particular. Eu lembro perfeitamente que eu fiz esse jogo com o live. Madureira-Flamengo. Pois. Madureira-Flamengo. Primeiro jogo de treino do JJ no Brasil. Sim. Não, tudo o que ele faz é muito... as pessoas potenciam, não é? Dão largas à sua alegria ou à sua insatisfação, não interessa. Porque não há má publicidade, de facto. É isso. E ele consegue ser sempre a figura de destaque. Sabe vender a sua imagem. Sim, sabe. E aí soube. Com os seus Porque nós exageros. começámos com isso. Se tu vais ver a reportagem, e está no YouTube, e acho que basta carregar Jesus, Felgueiras, entrevista, vê lá, ou RTP2, e vais ver o certo. E pronto, é o Jorge Jesus. Obviamente que é um Jorge Jesus com 30 anos, que tem outro tipo de linguagem e não é o mesmo de agora. Também era o que faltava. As pessoas mudam, alteram os seus gestos, o seu comportamento. Mas lembro-me bastante bem dele ser, primeiro, de um treinador do Felgueiras estar na RTP, que era inédito. Claro. E depois, porque ele foi convidado, não é ser entrevistado à porta do balneário como qualquer treinador o é a seguir a um jogo. Ele foi convidado para ir a estúdio. E estava lá, e foi engraçado. Portanto, lembro-me dele. Agora, do Rio Pel não me lembro nada. A minha memória é a memória que tu tens desse texto que escreveste com citações do Padrão, que eu também falei com o Padrão sobre isso, sobre essa época. E o presidente do Rio Pel? Pois, José Alexandre Silva. Aí tu falaste, eu não. Eu só falei com o Padrão. E lembro-me que também já falámos aqui para o Barrilete Cosmo com o Luís Castro, que dividiu o balneário com o Jorge Jesus. Portanto, Sim. há inúmeras Otávio Machado, portanto, há inúmeras figuras que jogaram imenso com o Jorge Jesus e que também transmitem essa ideia de que o Jesus, já jogador, era mais treinador, porque gostava de ler o jogo e até queria interpretar o jogo com o seu treinador daquela época, fosse ele quem fosse. E portanto é engraçado ele estar neste domingo esportivo como jogador de uma das equipas e como treinador de outra. E pronto, lá está, Jorge Jesus. A gente não queria, mas a gente chama por ele, não é? Ele chama por nós. Isto é marketing. A carreira de jogador do Jesus é menos conhecida e mais modesta do que a treinador. Ele tem, nas camadas jovens, Rui, Estrela da Amadora, Sporting e Sporting. Sim. Depois, na transição para sénior, joga no Cova da Piedade, Peniche, Olhanense, emprestado sempre. Sim. Faz um ano no Sporting, 12 jogos. Faz. E depois passa por Belenenses, Rio Pel, Juventude de Évora, Leiria, 3 anos em Setúbal, Farense, 3 anos na Amadora, Atlético, Benfica de Castelo Branco e acaba no Almansilense. É muito clube, sim. Em 1990. E ele no Sporting tem uma curiosidade, que é num derby com o Benfica, em Alvalade, 28 de dezembro, ele entra para o lugar do Manuel Fernandes lesionado e é substituído no mesmo jogo. É substituto e substituído. Incrível. E o Sporting empata 0-0 porque um lateral brasileiro chamado Da Costa falha um penalti. Incrível. Yeah. 28 de dezembro de 75. Sim. 0-0. O Mr. Juca mete Jorge Jesus em campo aos 28 e tira-o aos 80 para entrar Baltazar. Ok. Grande Rui Miguel Tovar. E ele marca um golo. O Jesus marca um golo nessa Da época. Costa falhou o penalti aos 30. Portanto, logo a seguir à substituição. O Jesus marca um gol nessa época em Coimbra, a Académica, 1-4. Certíssimo. Sim. Jogou 6 minutos e bastou. E bastou. E o pai dele, pronto, é muito conhecido, Virgulino, também não é? do universo sportinguista. Sim, o Virgulino. Foi campeão português. O Jesus não conseguiu ser campeão português como jogador, mas conseguiu como treinador. Ruizinho, que belo domingo desportivo.
Meus amigos, vocês já sabem, para verem os nossos segmentos premium, tem de ser através do Spotify ou do 00.pt. No YouTube ficamos por aqui. Claro. Mudamos de canal para avançarmos para o K7 VHS. Bora. Um abraço a todos, Vamos para quem está apenas no YouTube. Grande abraço.